Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje a gente vai fazer a meditação do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, no dia 4, capítulo 4. Eu tô aqui no parquinho com as meninas, vocês podem ver que o cenário está diferente, né? Invernal, aqui do Texas. Esse capítulo, eu amo esse tema de que a gente foi criado para ser eterno, né? E eu tô fazendo a leitura com as meninas do livro O Peregrino. É um livro super conhecido. Se você puder, leia com seus filhos, leia você. É um livro maravilhoso, porque o autor, ele faz uma analogia da nossa caminhada com Cristo aqui, até a gente chegar na cidade celestial, que seria o céu, né? Que é quando a gente vai morar com Cristo, com Deus. Então, a jornada, né, que ele relata ali, é a nossa jornada aqui, enquanto a gente está aqui, porque aqui a gente está vivendo é um momento, é passageiro que a gente está vivendo aqui. Então, nesse livro, o Christian, que é o personagem principal, ele está indo até a cidade celestial. E nada mais é do que, quando ele morrer, é para onde ele vai. Então, essa é a jornada dele se manter num caminho reto. Ele passa na porta estreita. Ele tem que se manter no caminho reto. Ele tem os desafios. Ele tem vários obstáculos. Ele tem vários problemas. Mas ele precisa se manter confiante. Então, ele não pode perder a confiança. Ele não pode perder a fé. Ele tem um amigo que ajuda ele durante toda a caminhada, até ele chegar no alvo. E qual é o nosso alvo? Gente, qual é o nosso alvo? É a eternidade. Deus tem para nós muito mais do que a gente pode imaginar. O autor, ele comenta aqui no capítulo 4. Assim, a gente não consegue imaginar o que Deus preparou para nós na eternidade, né? E às vezes a gente fica se apegando a coisas aqui tão pequenas, que quando a gente tem a mentalidade de eternidade, o Rick Warren escreveu isso aqui, quando a gente tem a nossa mentalidade na eternidade, a gente compreende que as coisas aqui, que a gente passa aqui, são muito pequenas. Essa semana eu conversava com uma amiga e ela me falou uma coisa muito legal, se eu não me engano foi o Rodrigo Silva que falou isso. Ele disse assim, quando a gente recebe um milagre aqui na Terra, esse milagre, ele é passageiro, ele tem um tempo, ele é só para essa Terra, ele é só para essa vida. A Bíblia fala que a gente vive uma só vez e depois a gente vai para o céu. Então esse milagre, ele é para esse tempo. Por quê? Porque no céu, quando a gente morrer e estiver com Deus, nós não vamos sentir nenhum tipo de enfermidade, a gente não vai ser triste, ou seja, lá nós seremos perfeitos, tudo vai ser diferente. Nada do que a gente passa aqui pode ser comparado se você pegar o dia mais feliz da sua vida, esse não consegue ser comparado ao que a gente vai viver na eternidade. Então, quando a gente começa a ter essa mentalidade, a gente começa a desapegar de muitas coisas que a gente muitas vezes é apegado aqui. Coisas materiais, né? A gente começa a circunstâncias, enfim, conquista de muitas coisas, mas também a gente começa a focar em coisas que são muito importantes. Por exemplo, nós precisamos focar na maneira que a gente vive. Como nós estamos vivendo, de que maneira a gente está vivendo, né? A gente tem se relacionado com Deus, a gente tem ensinado as pessoas para Deus, quantas almas, né, nós temos resgatado para o Senhor, o que a gente tem feito com o que Deus tem nos dado. Quando a gente começa a ter a mentalidade de eternidade, o jeito que a gente vive muda. E um dia eu conversava, isso há um tempo atrás, eu ainda estava na Flórida, conversava numa mesa com amigos, é por isso que eu amo mesa, é por isso que eu amo conversar em mesa com amigos, porque sai tanta coisa boa, a gente sempre é tão edificado, e a gente falava assim, não se prega mais que Jesus está voltando, não se prega mais que Jesus está voltando, Jesus não vai voltar agora, ainda falta não sei quantos selos, né, que você pega o livro de Apocalipse, falta não sei quanta coisa, mas ela falou uma coisa, eu falei, é isso aí, ela falou, não, Jesus pode voltar para você agora, se você morrer, Jesus voltou para você. E no livro do Peregrino, acontece isso com um dos personagens. Ele vai para a cidade celestial antes. Ele não anda até lá. Ele não termina a jornada, entre aspas. Em um dos desafios que ele tem, ele é perseguido e ele é morto por causa de Deus, né? Por causa de Cristo, porque ele não nega Cristo. Então, ele é morto ali no livro. Tem spoiler, tá, gente? E aí,
ele chega antes, ou seja, Cristo volta para ele antes. Cristo vai voltar? Vai voltar. Cristo vai voltar para resgatar todos nós? Sim. Mas para muitos de nós esse dia pode chegar muito antes. Então nós precisamos estar preparadas. A Bíblia conta para nós, né? Jesus conta para nós a parábola das 10 virgens. As 5 que estavam preparadas e as 5 que não estavam preparadas. Porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe quando. E o noivo pode voltar. Então nós precisamos viver de uma maneira em que o nosso azeite sempre esteja lá na lamparina. A nossa lamparina precisa ter aquela chama acesa sempre. Ou seja, o azeite não pode faltar. E quando a gente tem uma mentalidade de eternidade, a gente começa a se preocupar com esse azeite que está ali dentro. A gente começa a se preocupar em manter aquela chama acesa. A gente já não vive mais de qualquer maneira. E eu vou ler agora alguns trechos do livro que eu grifei, que eu achei importante para passar para vocês. Ele fala assim, que uma pessoa diz assim: seu tempo aqui como disse Thomas Brown, é apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. E é muito legal, gente, quando a gente lê o livro do C.S. Lewis, aquele Cristianismo Puro e Simples, ele fala que essa é uma das razões da gente não ter como duvidar da existência de Deus. Esse desejo de eternidade, essa coisa na gente de senso de propósito e também uma lei moral que existe dentro da gente, é que nos traz a certeza de que algo nos criou, de que nós não estamos aqui de maneira aleatória, que não houve uma explosão cósmica e nós evoluímos e nos tornamos quem nós somos. Não, nós fomos criados por Deus para um propósito. Não foi aleatoriamente, você não foi criado do nada, né? Então, esse desejo de eternidade, ele vai sempre estar no nosso coração, aquela falta de alguma coisa ou uma vontade de continuar, porque Deus nos fez assim. E aí eu também grifei uma outra parte que diz assim: o corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa, deixa eu mudar aqui a página, não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. 2 Coríntios 5:1. Outro trecho aqui do C.S. Lewis que ele fala assim: existem apenas 2 tipos de pessoas. As que dizem, Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Então, Deus, ele permite também que a gente escolha algumas coisas, sabe? Que a gente viva algumas coisas. Mas se a gente viver por nós e para nós, e a gente já falou sobre isso nos capítulos anteriores, a gente tem grande chance de não completar a nossa jornada, de não chegar na cidade celestial. E aí eu grifei mais algumas coisas aqui. Eu vou ler aqui para vocês. À luz da eternidade, os valores mudam. Então, quando a gente tem a mentalidade de eternidade, a gente muda. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro, o tempo, e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, ao invés de valorizar a fama, a riqueza e realizações e mesmo os prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. E esse versículo está em Filipenses 3:7. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a essa vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom, de ser ético, você não precisa se preocupar com as consequências da sua ação, porque o que você faz aqui, acaba aqui. Mas quando a gente tem um pensamento de eternidade, a gente sabe que o que a gente faz aqui, a gente vai colher. Então, às vezes a gente tem uma sensação de injustiça, quando a gente fala assim, nossa, fulano, né, faz tanta coisa ruim e tá se dando tão bem. Às vezes a colheita dele não vai ser aqui. E eu posso te garantir que essa colheita é a pior que tem. Porque Deus está dizendo, faça você o que você quiser, seja feita a sua vontade, mas quando a jornada dessa pessoa terminar, ela não vai poder compartilhar a eternidade com o Senhor. E Deus diz que no final da nossa jornada, a gente só tem 2 lugares para ir, o céu ou o inferno.
Então, muitas vezes a gente não precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos. Todo mundo, todos nós, colheremos o que a gente planta aqui. Se não for aqui, nesta jornada, a gente vai colher quando a nossa jornada terminar. E aí, eu grifei mais uma parte aqui, ó. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com fiéis amados, libertos de toda dor, sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. Gente, eu não consigo nem imaginar esse momento. E ele se deleitará conosco para todo sempre. E um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Esse versículo está em Mateus 25, tem 34. Então, nesse capítulo, eu gostaria que a gente meditasse nisso, né? De que forma a gente tem vivido a nossa vida? Será que nós temos vivido a nossa vida como as 5 virgens que tem óleo na lamparina, que tá com a chama acesa, ou será que a gente tem vivido, né, ali meio que, acho que ainda não é, acho que ainda não chegou, acho que dá pra gente, né, viver mais ou menos aqui. Porque, gente, a gente não pode mais viver o evangelho mais ou menos. Nós não estamos mais num tempo de viver o evangelho mais ou menos. Ou a gente mergulha intensamente no evangelho, ou a nossa jornada vai terminar da maneira que a gente não quer. Então, se a gente entende que no final da nossa jornada nós seremos recompensados, a maneira com que a gente vive agora, a partir de agora, muda completamente. Então, o que nós temos feito, né, com o que Deus nos deu, pensando que nós não fomos feitos para este mundo, mas para viver com Ele na eternidade. E olha, a gente pode ter certeza que Deus nos dá muitas oportunidades. O Senhor é misericordioso. A palavra dele diz que todas as manhãs as misericórdias são renovadas. Então, todas as manhãs nós temos a oportunidade, enquanto estivermos vivos aqui, enquanto estivermos caminhando na nossa jornada, nós temos a oportunidade de conhecer mais a Deus e de terminar a jornada com Ele nos conhecendo. Não chegar lá e Deus falar, não te conheço. Não, nós queremos ser conhecidos por Cristo e nós seremos em nome de Jesus. Então ele termina aqui com um pensamento sobre o propósito, né? Então o tema para reflexão é: há muito mais na vida do que apenas o aqui e agora. E o versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E a pergunta para meditar é: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual é a única coisa que devo começar a fazer? Então medite sobre isso. Amanhã a gente vai ler o capítulo 5, o dia 5, que diz: enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Eu espero que esses vídeos estejam abençoando a sua vida, trazendo um sentido para a sua vida, fazendo você refletir sobre o propósito que Deus tem para a sua vida e que o Espírito Santo, né, possa se aproximar mais de você, te fazer mais sensível a ouvir a voz de Deus e que você mergulhe num relacionamento mais profundo com o Senhor. Que os nossos desejos, as nossas vontades e o nosso pensamento estejam na eternidade. Até a próxima, até amanhã. Um beijo. Tchau.